Oi, pessoal. Vamos continuar falando sobre Mateus capítulo 20. Fazendo o trabalho de Deus, as pessoas têm muito interesse nos trabalhos que elas fazem. Por isso, tendo vida espiritual, vocês cometendo pecado, vocês podem errar, mas tem vezes que vocês também podem fazer bem. Por isso, essa vez eu orei bastante. Eu pesquisei a Bíblia essa vez e eu ganhei muita coisa. Eu preguei e diante de Deus e as pessoas escutaram o que eu falei e tiveram bastante interesse. Então, vocês vivendo a vida espiritual, vocês continuamente brigam com o quê? O poder que pode trabalhar dentro de nós. E o meu próprio poder continuamente fica brigando, esse poder de Deus e o meu próprio poder. Por isso, assim como vocês já sabem, a mulher samaritana ou a enferma há 38 anos, essas pessoas, elas não tinham o que se estabelecer. Por isso, dentro do coração delas, o poder de Deus e o poder delas brigando, elas acabaram perdendo para o poder de Deus e assim esse tipo de pessoa se torna mais fácil para que Deus possa trabalhar. Então, as pessoas que querem ter uma vida espiritual normal, como elas têm essa vida? Elas percebem sua fraqueza, percebem seus defeitos, elas percebem suas faltas, continuamente percebendo essa falta no coração. Eu sou uma pessoa suja, eu sou uma pessoa má. Esse tipo de pessoa pode receber graça diante de Deus e pode ter uma vida espiritual muito melhor diante de Deus. Então, é bom na vida espiritual. Mas, e eu? Independente do pecado que eu tenha cometido, que eu tenha cometido algum erro, que eu tenha passado alguma vergonha. Eu quero esquecer essas coisas, eu não gosto disso. Mas, pelo contrário, do que eu gosto? Eu gosto quando eu faço alguma coisa melhor que os outros. Eu gosto quando eu sou mais estabelecido do que os outros. Eu gosto de ser reconhecido pelas pessoas. Então, essas coisas começam a ser estabelecidas no meu coração. E assim, quanto mais o coração de confiar em mim mesmo é estabelecido dentro de mim, o poder de eu trabalhar vai aumentando, mas, pelo contrário, quanto menor vai ficando o meu próprio poder dentro da minha vida, o poder de Deus vai aumentando. Então, se surge dentro do nosso coração, quanto mais surge as coisas de Deus dentro do meu coração, as minhas coisas são escondidas, e quanto mais surgem as minhas coisas, mais as coisas de Deus são tapadas no meu coração. Mas as pessoas são insensatas, por quê? Porque elas pensam que elas são boas. Por exemplo, eu tenho muitos erros, mas as pessoas se esquecem de tudo que erraram E se as pessoas não falam dos meus erros, mas somente me elogiam falando das coisas boas que eu fiz, então eu vou ficar com o coração bem seguro. Mas esse tipo de pessoa não pode ter uma vida espiritual normal. Então, para a gente ter uma boa vida espiritual, o que é o básico? Deus tem que poder ter, a gente tem que ter um coração para Deus poder trabalhar. E quando a gente aprende esse trabalho de Jesus Cristo dentro da gente, a pessoa começa a mudar.
A gente não está falando sobre o trabalhador da vinha, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, sendo por volta da hora 1/10 também. Então, eram pessoas que não estavam fazendo nada o dia inteiro. Então, não tinha ninguém que tinha mandado eles trabalharem. Eles não eram pessoas que alguém podia mandar eles trabalhar. Eles eram pessoas que precisavam somente receber graça de Deus. E o dono, ele mandou, vocês entrem na vinha, porque ele queria assalariar. Então, eles foram pessoas que receberam a graça do dono, mas eles tinham que coração? Eu sou melhor que aquele outro. Eu trabalhei mais que aquele outro. Eu sou mais fiel do que aquele outro. Então, eles têm esse coração não de que eles receberam graça, mas que eles fizeram mais e melhor. Então, eles reclamam do seu dono. Ah, ele trabalhou só 1 hora. Mas ele está sendo tratado da mesma forma que a gente que ficou suportando os calor do dia. Então, tem uma diferença. As pessoas que vieram de manhã saíram para receber graça. E essas pessoas que saíram na hora 1/10 também era para receber graça. As pessoas que vieram de manhã, elas receberam graça, mas elas tinham que coração. Eu trabalhei mais do que a pessoa que veio na hora 1/10. Essa pessoa está se estabelecendo, ela está se achando, ela tem o coração de que ela faz melhor. E assim ela acabou se tornando uma pessoa que reclama. Com certeza, ela recebeu graça. Pela graça, essa pessoa recebeu 1 denário. Essa pessoa tinha que agradecer. Mas essa pessoa não agradeceu e murmurou. Se eu me tornar uma pessoa inteligente, boa, por mais que eu seja inteligente, bom, porque nós somos pessoas que devemos receber maldição, na verdade, nós temos que receber graça de Deus. Mas porque essa pessoa, ao invés de se tornar uma pessoa que tem que receber graça de Deus, se torna uma pessoa melhor que o outro, ela pensa que o dono está sendo injusto. Eu também, muitas vezes, eu me encontro com as pessoas e falo sobre a vida espiritual com elas. E tem pessoas que falam que Deus é injusto. Porque todas as pessoas têm um pensamento diferente. Quando elas pensam, elas podem pensar dessa forma. Então, sem receber a graça de Deus, eu posso viver bem? Não. Então, se eu sou uma pessoa que recebo graça de Deus, eu não posso falar assim. Mas é muito difícil das pessoas verem a sua verdadeira imagem. Então, uma mãe que nasce um filho, ela passa uma grande dor do parto. Mas a mãe que teve um filho, ela passou por esse sofrimento do parto. Então, tem muitas formas de medir a temperatura, né? Não é? Então, eles medem a hemoglobina. Tem várias coisas que medem as coisas, mas ainda não existe... tem coisas que medem a temperatura, a hemoglobina, mas não tem nada que possa medir a dor. Então, quando a mulher ela passa por um parto, não tem como medir o tamanho da dor dela. Se você pudesse medir essa dor, então pouco é 1.
Então, muito é 100 e muito é 1.000. Então, menos é 50. Então, se tivesse um medidor de sofrimento, de dor, então uma mulher foi ter um filho no obstetra e a mãe fala: ah, eu tô com muita dor, tô morrendo, eu tô com muita dor, muita dor. E o médico fala: senhora, vamos medir quanto está a sua dor. Mas ainda está só 120 a sua dor. A senhora somente pode ter filho com uma dor de 5.000. Ainda está longe para nascer o filho. Ai, só 120. Ai, essa sua máquina não está quebrada. Eu acho que está 3.000. Se ela falasse, se pudesse expressar dessa forma, então seria mais fácil. Então, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Coreia. Então, a gente não fala... Se a gente falar quantos quilômetros tem de distância, então sai a exata medição, né? A distância. Então, a distância, outras coisas, tem a medida. A altura também tem medida. Então, o calor também tem uma medida. Mas não existe uma medida para dor. A mãe está falando: eu tô com dor, eu acho que vai nascer, vai nascer. Não, mulher, senhora, ainda não, é só 300 que está sua dor. Não, não faz sentido. Por que não tem esse medidor? A mãe que está tendo esse filho, ela pensa sozinha. Mas já deu tempo de eu nascer o filho. Mas quando eu vejo que o filho não está nascendo, então será que não está tendo algum problema? Por que esse homem só está olhando e não está fazendo nada? E na hora ela cai no medo. Será que assim eu vou acabar não tendo um bebê normal? Vai ser anormal? Por isso, a bondade também, porque vocês têm um medidor de bondade. Assim como você coloca o medidor de temperatura no ouvido, vamos medir a sua bondade também. Sua bondade é só 28. Você não finge ser bonzinho. Se tivesse isso, então eu poderia saber que eu sou mal. Mas não existe um medidor de bondade. Por isso, ele sempre pensa que ele é bonzinho, que ele sempre se pontua bem. Mas quando você quer medir a sua bondade, mesmo que a bondade dela seja 20, mas ela pensa que a bondade dela é 500, é 10.000... Por mais que eu seja uma pessoa muito má, tem um momento que ela faz bondade. Por mais que seja uma pessoa muito má, não é que ela somente faz maldade, em nenhum momento ela faz bondade. Mas todo mundo se acha bom. Com certeza, ela cometeu um pouco de pecado. Mas eu não cometi um grande pecado. Tem aquilo que eu fiz bem, que eu fiz certo. Então, a maioria das pessoas tem esse seu próprio conceito. Então, quando Deus vê, todas nós somos pessoas que precisamos receber graça. O dono, ele mandou as pessoas entrarem dentro daquela vinha, por quê? Não para trabalhar, mas para assalariar, conceder sua graça. O apóstolo Paulo, ele falou que eu sou uma pessoa que preciso receber graça diante de Deus. Mas as pessoas têm o seu próprio conceito também. Então, quando a gente tem época de votação, os políticos, eles discursam. E quando eles discursam, sabe qual é a maioria do discurso dos políticos? Eu vou ser justo. Eu vou acabar com a desigualdade. Então, a gente pode escutar muitos políticos falando assim. Então, os candidatos...
Eles falam, nosso país tem que acabar com a desigualdade, a gente tem que mudar. Então, os políticos falam dessa forma. Mas, para falar a verdade, não existe ninguém que goste de igualdade. Então, se ele é político e não quer desigualdade, por que ele vai ser político? Se ele quer igualdade, por que ele quer ser prefeito, então? Ele podia ser uma pessoa normal também. Todas as pessoas querem ser melhor do que a outra. E a maioria das pessoas vive com esse coração. Que eu sou melhor que o outro, mais inteligente, que eu sou mais bonito, que eu tenho mais dinheiro, que meu filho se deu melhor. Essas coisas se tornam na alegria das pessoas. As pessoas falam em igualdade, igualdade, mas não existe, na verdade, ninguém que goste de igualdade. As pessoas querem ser melhores do que as outras. Quer ser mais boazinha que a outra, quer fazer melhor que a outra, quer ser mais abundante que a outra. As pessoas querem querem aparecer mais que as outras, por isso as pessoas procuram essas coisas para ser melhor. Elas não querem ser iguais. Elas procurando somente o lado bom, elas somente enxergam isso. Por isso, a maioria das pessoas, elas começam somente a estabelecer aquilo que elas fizeram bem. E aquilo que elas fizeram de errado, elas escondem. Vocês já venderam maçã? Vocês já viram a venda de maçã? Todas as maçãs têm um tamanho diferente. Se você vendesse maçã, como você faria? Todas as maçãs feias vocês iriam querer esconder. E as maçãs grandes e bonitas vocês iam querer colocar em cima para aparecer, não é? Então, o vendedor de maçã, com certeza vai querer fazer isso. Mesmo que ninguém mande ele fazer isso. Então, as pessoas querem aparecer, deixar em evidência aquilo que é mais bonito, que é melhor. Não só o vendedor de maçã. A minha pessoa também. Porque eu quero mostrar uma coisa melhor que a outra. Aquilo que eu fiz bem, que eu fui fiel, que eu sou inteligente, que eu vou poder... que eu fiz pelo outro. Então, essas coisas ficam mais tempo no meu coração. E por causa disso, sem você saber, você só fica com que coração? Aquilo que eu fiz bem. Vocês acabam querendo se estabelecer mais que os outros. Porque eu quero ser melhor que o outro, eu quero que o outro seja pior do que eu. Então, eu quero fazer aparecer aquilo que é pior do outro. Sem eu saber, eu estou acabando me tornando numa pessoa que faço bem, que sou inteligente, que sou zeloso. Então, por isso, todo mundo tem um coração. Eu faço bem. Por isso, assim, é muito mais fácil você enxergar as coisas erradas que os outros fazem. Essa pessoa é ruim, ela tem que receber graça. E aquela pessoa tem muito pecado. As pessoas, elas julgam umas outras assim. Como elas julgam? Elas julgam como se elas fossem melhor que as outras. Dizer que a outra pessoa é má quer dizer que eu sou melhor, que eu sou mais boazinha do que ela. Dizer que aquela pessoa é suja quer dizer que eu sou mais limpo do que ela. Eu dizer que ela é má quer dizer que eu sou mais puro do que ela. Então, as pessoas se expressam como se elas fossem melhor, que elas fossem pessoas que já receberam graça, né? Que são melhores. Então, a maioria das pessoas são pessoas que julgam as outras. Tanto o trabalhador da vinha que entrou de manhã, ou que entrou na hora sexta, ou que entrou na hora nona, ou que entrou na hora 10ª. Todos eles, da mesma forma, são que tipo de pessoa?
receberam graça de Deus e entraram na vinha. Mas as pessoas que se acham, isso não é graça, isso se torna esforço. Por isso que no final acaba reclamando. Então, o que nós temos que saber dessa história dos trabalhadores da vinha? Hoje em dia, todas as pessoas que frequentam igrejas têm que ler essa palavra. Hoje em dia, existem muitas pessoas que acreditam em Deus. Mas o que elas têm que saber? Qualquer um de nós não podemos ir para o céu pelo salário das bondades que a gente faz. Quando comparado com outra pessoa é bondade, mas pelo conceito de Deus não existe ninguém que seja bom. Então, no conceito de Deus, porque não existe ninguém que seja justo e bom, pela graça de Deus, nós podemos ser santificados e podemos ser justificados. Mas muitas pessoas pensam, eu sou bonzinho, eu sou inteligente, eu sou uma pessoa boa. Então, continuamente as pessoas fazem esse trabalho de se estabelecer. Por causa disso, as pessoas não chegam nesse nível de receber graça de Deus, mas chegam no nível de julgar os outros. Esses trabalhadores da vinha entraram na vinha para poder receber graça. Mas as pessoas que entraram na hora 1/10, elas tinham muita gratidão. Ai, ninguém me chamou para trabalhar o dia inteiro. E eu perdi o dia inteiro andando para lá e para cá esperando, mas eu recebi graça do dono. Ele chamou a gente para entrar na vinha. E só fazendo isso e aquilo já passou 1 hora. E ele deu o denário para mim primeiro. 1 denário é o salário que os judeus davam pelo salário de um dia, pelo trabalho de um dia. E o dono deu primeiro para mim. Ai, que gratidão. Os outros não sei, mas eu estou muito grato. Eu nem trabalhei muito, eu nem fiz bem. Eu sou esse tipo de pessoa, mas o dono me deu 1 denário. Ele ficou muito agradecido. Se vocês souberem que são pessoas que somente podem receber maldição e destruição, tudo você vai poder agradecer, ficar feliz, louvar, glorificar a Deus. Somente vai sobrar gratidão no seu coração. Mas, pelo contrário, se você achar que você é bom, mesmo recebendo 1 denário, você vai reclamar. 1 denário? Por que só está me dando 1 denário? Esse homem acabou de entrar na lavoura e o Senhor deu 1 denário para ele. Isso não é justo. Ah, isso é muita injustiça. O que o dono falou? Eu combinei com você 1 denário. Eu dei 1 denário para você. Mas eu dar 1 denário para aquele que entrou na hora 1/10. Isso é a minha vontade. Isso é o meu coração. Eu podia não dar 1 denário para ele, mas eu dei. Quando eu vejo esse último que entrou, realmente é uma gratidão que ele tem que sentir. Mas você, por que você está assim? O dono falou assim. Mas o que ele falou? Não tenho o que falar. Realmente, pessoal, nós somos pessoas que recebemos graça. Mas nós somos pessoas que pensamos que recebemos porque fizemos bem. O motivo da gente não conseguir ter vida espiritual, a maioria das pessoas é porque elas pensam que podem fazer bem, que estão fazendo bem. Eu fui fiel para Deus assim. Então, eu sou uma pessoa capacitada a receber graça de Deus. Então, qualquer coisa que eu faça,
Então, o ser humano é aquele que não pode lavar nenhum pecado que seja, independente do que faça. Para lavar o pecado não é o poder do homem, mas é o poder de Deus. Para lavar o pecado, Jesus Cristo teve que morrer na cruz. Não é de qualquer jeito que a gente pode lavar o nosso pecado. Se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz, todos nós somos pessoas que devíamos ter recebido maldição e destruição. Todos nós somos pessoas que deveríamos receber destruição. Somos pessoas que devíamos morrer. Éramos pessoas que devíamos ir para o fogo do inferno. Mas porque eu sou um pouco melhor que o outro. Que eu sou mais inteligente. Que eu sou um pouco mais... Não existe ninguém que possa se gabar por isso. Mas todas as pessoas são enganadas por Satanás porque elas acham que elas são boas e inteligentes. Então, elas reclamam de Deus, murmuram contra Deus. Essa é a história dos trabalhadores da vinha. Tanto o que veio de manhã como veio na hora 10ª, todos esses trabalhadores receberam graça de Deus, por isso puderam receber 1 denário. Mas se eu acho que eu ganhei porque eu sou esforçado e bom, então isso é um erro. Você pensar assim. Não existe ninguém que vai para o céu porque é bonzinho ou é limpo. Quando Deus vê, não existe ninguém que possa ir para o céu porque é bonzinho, porque tem boa obra. A gente recebe graça para receber salvação. Muito obrigado.